Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo da Revista Espírita de Allan Kardec, nesse formato cronológico, sequencial. Feliz por vocês que nos acompanham e têm acompanhado este estudo e percebido a grandeza desse trabalho do nobre codificador. Hoje nós vamos estudar a revista de julho de 1865. Essa revista, em foco, tem 13 artigos e muitos desses artigos nos trazem fatos reais que Kardec tomou conhecimento pelo jornal, por outras pessoas, e sempre preocupado em oferecer a veneranda contribuição do Espiritismo para entender esses fatos, convidando as pessoas a um nível de pensamento e de compreensão mais alto. Vemos aqui o Kardec muito conectado ao seu tempo, à sua realidade, aos fatos que aconteciam e também essa preocupação de mostrar como o Espiritismo é lógico, coerente e nos apresenta essas explicações, porque nos revela as leis de Deus, para podermos entender fatos até então tidos como incompreendidos ou como mistério. O primeiro artigo é chamado Música e Letra de Henrique III. Isso foi publicado num jornal no dia 4 de junho de 1865 e o interessante é que o fato aqui se deu com o bisneto de Johann Sebastian Bach. O seu bisneto, consta aqui do jornal, ele ganhou do seu filho uma espineta, um instrumento musical de cordas, mas dotado de teclados. Procuramos ver a imagem na internet, muito se assemelha a um piano, talvez um piano menor. E é interessante que, muito feliz com o presente do filho, ele começa a olhar este objeto e descobre numa prancha interna dados históricos desse objeto. O objeto era de abril de 1564 e havia sido fabricado em Roma. Então, o senhor Bach, aqui neto de Sebastian Bach, bisneto de Sebastian Bach, passou todo dia contemplando um instrumento musical, muito feliz, e ao deitar teve um sonho relacionado a este objeto. E naturalmente que nesse sono ele viu aparecer uma pessoa que narra um homem com longa barba, sapatos amontoados, que começa a dizer a ele que aquele instrumento, a espineta, lhe pertenceu e que ele tocava para o rei Henrique III. E aqui ele narra, não tem como fugir da descrição, que o rei, quando era muito moço, apaixonou-se por uma mulher que ele viu sentada na calçada, e só que essa paixão foi impedida pela própria genitora, e ele guardou aquele amor perdido. E muito triste com isso, escreveu uma letra, compôs uma homenagem a ela. E ele gostava, esse espírito diz que ele tocava esse instrumento, e ele também fez um texto que se fundiu à letra do rei, e quando o rei estava triste, ele tocava a espineta, né, o espírito aqui narrando para o bisneto de Bach, no sono, no sonho, durante o sono, e é interessante que ele canta ali para Bach durante o sono, e ele acorda, portanto, desperta assim com aquela música na cabeça e tal. E ao acordar, narrando aqui o jornal, diz que havia uma página de uma música em cima da cama, e era justamente aquela música que o espírito havia cantado a ele. Aqui a revista transcreve o texto, porque isso ficou registrado, nós vamos ver. Está registrado inclusive na história.
jornais, um jornal da época fez esse registro também. E interessante que ele acorda, e o jornal narra aqui, né, que o jornal de Stoile, o outro jornal que eles foram buscar, confirma a história de que Henrique III, conforme o espírito havia dito no sonho, havia tido realmente uma grande paixão, e essa moça foi presa, enclausurada e depois morta. E consta aqui nesse registro desse jornal antigo da época que Baltasarini veio da França nessa época e se tornou um dos favoritos do rei. E a Spinetta era dele, né? E aí o articulista do jornal que narra toda essa história que Kardec traz na Revista Espírita termina o artigo da seguinte forma: que mistério que não ousamos aprofundar. Aqui já é algo interessante, porque normalmente muitos jornais ou articulistas se colocariam a criticar e muitas vezes até a distorcer a doutrina espírita a partir de uma história dessa natureza. Pelo menos aqui ele ficou neutro, ficou indiferente. E aí Kardec vai se aprofundar nesta fala do articulista, Alberic II, e dizendo: por que não ousais? Né? Porque toca a vida misteriosa de além-túmulo? Então, malgrado vosso, tende medo das aparições ou receais adquirir prova de que nem tudo acaba com a vida do corpo? É verdade, diz Kardec, que para um cético que nada vê e em nada crê além do presente, essa causa é muito difícil de encontrar. Mas, diz Kardec, mas pelo menos uma história dessa natureza, com essa descrição, causa, no mínimo, a curiosidade. E Kardec faz aqui uma explicação dizendo que não havia como o próprio bisneto de Sebastian Bach ter feito aquilo. Aqui diz que a letra, a escrita, porque ficou registrado no papel ali a hora que ele acordou na cama, não era dele, era uma escrita muito fina. Bach não conhecia a melodia. Então, como é que uma mente superexcitada poderia produzir algo que não conhece? Como é que uma mente superexcitada, na explicação de alguns materialistas, poderia produzir algo novo? Poderia relembrar coisas antigas e até misturar fatos antigos, fundir, mas trazer coisas novas? Então Kardec fala que não teria como ser produto da imaginação. E aí o interessante, Kardec diz que o Bach, aqui da história, procura Kardec e trazer a original da peça em questão. E pudemos recolher da sua boca todas as informações. A história se deu, segundo o que vejo, a preocupação de Kardec de ouvir da própria pessoa que vivenciou a história para ver se o jornal não tinha publicado nada equivocado. E na verdade, em geral, foi mais ou menos daquela forma. O único fato aqui que Bach corrige é que na verdade ele teve aquele sonho, aquele espírito que tocou a música, que cantava ao rei, que o rei havia escrito à moça e tal, mas que quando ele acordou não estava o papel sobre a cama. Ele tentou lembrar da melodia e escrevê-la, não consegue, mas depois de 3 semanas ele sonha de novo com o mesmo indivíduo, né? E que esse diz que daria um meio de fixar-lhe na memória. Então, ao despertar, encontrou o papel sobre a cama e tocou a música em seu instrumento, né? Bach tocou, e reconheceu que era exatamente a mesma que ele tinha ouvido, bem como a letra. E reconheceu o papel. Era um papel de folha dupla de música comum que estava trancada numa escrivaninha e que ele verificou que ninguém poderia ter tirado de lá. Né? Ora, na casa dele, ninguém do seu conhecimento poderia tê-lo feito. E era o mesmo material, era a mesma folha que estava ali na sua cama agora, só que com a letra da música. Que interessante, né? Como é que apareceu esse papel? Como é que saiu da escrivaninha? Como é que apareceu essa escrita no papel? Essa história tem algo de verídico? Interessante. E aí o Kardec ainda diz assim, né? É esse terrível mistério que o senhor Alberic não quer se aprofundar. Agora, naturalmente, que Kardec fala aqui que Bach não era materialista, muito menos ateu,
mas estava na classe dos indiferentes, dos despreocupados com as questões filosóficas, espirituais. Ele conhecia o espiritismo de nome, né, e por isso se aprofundou, leu as obras espíritas e compreendeu, para entender o que havia lhe acontecido. Por isso ele foi visitar Kardec. Interessante aqui a forma como muitas pessoas vão buscar a doutrina espírita, como muitas pessoas querem conhecer a doutrina. Muitas vezes é pela dor, pelo sofrimento que a visita, pelo processo obsessivo. As pessoas acabam buscando a casa espírita para melhor entender aquilo que está acontecendo consigo, a causa do sofrimento, etc. É uma via muito comum. Mas nós não podemos descartar aquelas pessoas que buscam o espiritismo movidas pela sede de saber, pelo querer aprender, conhecer. Às vezes motivado por algum fato, não necessariamente um sofrimento, mas um fato que lhe desperta isto. E aqui no caso o Sr. Bach foi o sonho que ele teve, o papel sobre a cama e toda a história que nós narramos. Então ele busca o espiritismo para entender e se torna aqui, leu obras espíritas, começou a compreender, e hoje o fato não tem mais mistérios para ele. Ele sabe perfeitamente que nem a música nem a letra poderiam vir dele, né? Então era interessante isso, né? E aqui diz que ainda Kardec narra, certamente porque ouviu do Sr. Bach, que o filho que havia dado a ele o instrumento tinha um amigo de uma biblioteca e conseguiram pegar aquele jornal que nós citamos, de Stoy, e da época, e realmente confirma que o rei, não se conformando com a perda da pessoa amada, conservou uma mágoa durante toda a vida. Não é singular que esse canto, a letra, relate precisamente um fato por todos ignorados. E Kardec, só o Espiritismo pode nos explicar pelo conhecimento da lei que rege as relações do mundo corporal com o mundo invisível. Para nós espíritas, uma narrativa, uma história dessa natureza, nada tem de mistério. Um espírito, sabemos que durante o sono, Kardec vai tratar até motivado por essa história mais à frente a respeito dos sonhos, sabemos que isto é possível, esses encontros espirituais acontecerem. Até a folha, nós vamos ver aqui porque, olha que interessante, por isso que naquela época da codificação, esses fatos, muitas vezes, além da explicação de Kardec, que é extraordinária, esses fatos eram levados ao conhecimento ou lidos na Sociedade de Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E os espíritos, porque estava ali naquele momento da codificação, de trazer para a humanidade aqueles conceitos, os princípios, então havia uma oportunidade para que a espiritualidade superior, aproveitando um fato real, trouxesse um conhecimento para Kardec, para os membros da Sociedade Parisiense, e naturalmente que aquilo Kardec compartilhava na revista e fazia parte agora do seu conhecimento enquanto codificador da doutrina. E é interessante que eles vão perguntar a um espírito superior, a um dirigente espiritual, se podia vir aquele espírito que apareceu em sonho. E esse espírito aparece. E em linhas gerais, para não ficar muito extensa a nossa leitura, o espírito que aparece é de fato aquele que veio da Itália, que trouxe o instrumento, que o rei gostou dele, né? É justamente esse espírito que aparece, o Baltasarini, citado no artigo do jornal. Então ele confirma, nós vamos ver aqui, mas por que você procurou o Bach aqui? Então a gente sabe que não é por acaso. Ele diz que primeiro que ele tinha uma afinidade com Bach. Depois de uma outra comunicação espiritual, que vem aqui do espírito São Bento, recebida pela senhora Delane, ainda em torno dessa história, olha quanta coisa bela acontece a partir de um fato. Nós vamos ver que o Sr. Bach, da história, viveu também naquela época, junto com o rei. Então, certamente conheceu esse espírito, conheceu o rei, escutou aquela música naquela época. Então, aqui comprovada a questão da reencarnação, né? E outra coisa que ele diz aqui, também foi permitido tudo isso, diz o espírito, em nome do interesse da doutrina espírita. Por quê? Porque alguém como o bisneto de Sebastian Bach, que aqui também identificado como o Sr. Bach,
era uma pessoa de grande reputação na sociedade. Então, ao ser narrado um fato com essas ocorrências espirituais num jornal que havia acontecido com ele, as pessoas, em regra, não iriam duvidar, não iriam questionar. Havia uma credibilidade em torno da sua pessoa. E isso seria importante, em alguma medida, para a divulgação da doutrina espírita. E ele explica também como é que isto se deu, que ele foi quem tirou o papel da gaveta trancada, e os espíritos podem, manipulando fluidos, desmaterializar aquele papel, tirando da gaveta e materializando novamente. E a escrita, olha que interessante, foi pelo próprio Sr. Bá, que estava ali em estado dormindo, mas o seu corpo serviu de instrumento para que o espírito escrevesse no papel, utilizando-se do corpo do Sr. Bá. E aí, dessa forma que se dá a escrita, né? Então é por isso que o Sr. Bá está envolvido nessa história, não foi por acaso, havia todo aqui um contexto, uma causa, porque ele estava presente naquela época do rei Henrique III. Então, muito interessante, né? E daí o espírito no fim confirma: eu era Baltasarini. E a senhora Delane, que assistia a sessão, depois vai receber uma comunicação em sua casa que completa a de Baltasarini. É importante esta comparação das comunicações sobre o mesmo fato para ver as afinidades do espírito São Bento, provavelmente São Bento de Núrcia. E aí ele vai falar: quando é chegada a hora, Deus se serve de todos os beijos para fazer penetrar a ciência divina em todas as camadas da sociedade. Então, aquela época de transição que o Espiritismo veio inaugurar, é um fato incomum, mas que o Espiritismo explica, divulgado num jornal grande, com uma pessoa de credibilidade. Então, isso teria um impacto em muitos dos leitores. E aqui também, num dado momento, ele vai comentar: tudo isso tinha sua razão de ser. Vede que a imprensa, conforme nós observamos, absteve-se de comentários. O artigo foi produzido por um não crente, né? Então veja só, Deus tem seus pontos de vista, ele lança a semente divina no coração quando julga oportuno. Deus saberá suscitar, que é a mensagem de São Bento, no devido tempo e lugar, homens e fatos que virão levantar os obstáculos e confirmar que as bases da doutrina receberam sua sanção pelo Espírito de verdade. O Espiritismo cresce e se expande. Que bonita essa mensagem de São Bento. E de fato, aqui ele cita homens e fatos, né? Quantos homens, instrumentos da espiritualidade, muitas vezes visionários, produzem fatos na Terra, encarnados, para chamar a atenção da humanidade. Estou gravando este programa, hoje é dia 12 de setembro de 2022. Acabou de lançar no cinema um filme sobre Arigó, o Predestinado. Arigó, década de 1950, 60, 70, médium de cura. E era uma cura diferente, porque não era uma cura espiritual, quando se age diretamente no perispírito, mas agia no corpo, invasivo, né, que chocava as pessoas pela forma. Mas tudo isso tinha um objetivo: realmente impressionar as pessoas, que sem asepsia, sem anestesia, ele produzia Arigó, através do espírito do Dr. Fritz, produzia essas curas que impressionavam, porque às vezes pegavam instrumentos perfurantes, a pessoa não tinha dor, não tinha infecção depois de bactérias e tal, e a cura, um alto índice de cura, quando não tinha que curar, o filme mostra, porque não feria a lei de causa e efeito. O próprio Espírito dizia: isso eu não posso curar, porque eu não posso ferir a lei de causa e efeito. Então isso chamava, impressionava. Muitos médiuns de cura impressionaram, muitos médiuns de efeitos físicos impressionaram, como diz aqui, homens e fatos, né? Para que as pessoas que têm olhos de ver e ouvidos de ver, olhos de ver e ouvidos de ouvir, pudessem despertar, ter a sua atenção
para que pudessem refletir como isto acontece. Há espíritos, os espíritos estão por detrás disso, é eles que fazem a asepsia, é eles que realmente promovem essas curas, como é que isto se dá? E aí, para muitos, é este despertar da consciência para buscar a informação espírita para entender, por isso o crescimento do espiritismo, ou para, ao menos, porque a salvação não está só no espiritismo, fora da caridade não há salvação, ela possa buscar muitas vezes a mudança de rumo na sua vida, que estava muito materialista, muito indiferente às coisas espirituais, para que, despertada por esses fatos e homens, como diz aqui São Bento, possa começar a olhar mais para o alto, perceber que há muito mais além da matéria e que a vida tem um propósito muito mais superior, nobre do que se imagina. Um fato muito interessante, né? Aqui um outro fato curioso também, que não é muito comum. Aqui está Gontran, vencedor das corridas de Chantilly, corridas de cavalo. E Kardec também busca no mesmo jornal este fato, no mesmo articulista, e agora ele vai procurar falar novamente que não houve nenhuma negação, nenhuma troça, nenhuma brincadeira, de forma que ele percebeu que o articulista manteve-se neutro. Aqui amigos que estavam juntos e foram na casa de uma médium que era uma camponesa recentemente vinda das montanhas, e um dos amigos pergunta para ela consultar os espíritos para que pudesse dar o resultado de uma corrida, né? E aí, através das batidas, que é uma batida letra A, 2 batidas letra B, a tipologia, a resposta vem Gontran. E existe um cavalo com esse nome entre os concorrentes. Então eles vão lá, fazem a aposta, e acontece aqui o derby de Chantilly, e eles acabam ganhando dinheiro com isso. E aí Kardec vai fazer um artigo oportuno, útil, porque ele vai dizer que fatos dessa natureza são muito excepcionais. E diz aqui, não são os que melhor servem à causa do espiritismo, porque são muito raros e fazem crer que a mediunidade é um meio de adivinhação, de ganhar dinheiro. E ele diz aqui, e se fosse assim, até justificaria a proibição que Moisés levantou, que está lá em Deuteronômio. Kardec diz que, primeiro, é um fato excepcional, porque os bons espíritos não se prestam a ficar dando resultados de loterias, de corrida, não é esta a finalidade da mediunidade. Não é esta a finalidade da intervenção dos espíritos superiores na nossa vida. E aqui ele diz, Kardec ainda fala, os espíritos vêm para nos tornar melhores e não para nos revelar ou nos indicar os meios de ganhar dinheiro sem correr riscos. Então a grande proposta da mediunidade, a doutrina espírita, é justamente para que possamos nos tornar melhores. A preocupação dos espíritos é justamente a nossa melhoria moral, assim como Jesus, que veio para despertar, para curar a alma, despertar o homem para a finalidade moral da existência. E é interessante aqui que Kardec comenta, né, por que nesse caso certamente deu certo. Então ele fala uma situação sempre excepcional, que talvez teria a sua utilidade, o interesse geral, tem sua utilidade para nos manter alerta e nos dizer a marchar no bom caminho. Mas tomemos cuidado, porque as predições de acerto ou com caráter de precisão muito grande devem sempre ser consideradas como suspeita. No caso de que se trata, esse pequeno fato tinha uma utilidade. Era um meio, talvez o único, para chamar a atenção de certas pessoas para a ideia dos espíritos e sua intervenção no mundo. Então, para aquele grupo de pessoas envolvidas, talvez fosse algo muito, muito importante. Então, cuidado com essas predições com data certa, coisas assim muito perigosas, né? Como ele diz aqui, muito com caráter de precisão muito alto. Já comentamos aqui, isso está também na obra A Gênese, quando é tratada essa questão de revelação do futuro. Os espíritos são muito comedidos, temos que tomar muito cuidado, simplesmente quando envolve muitos desastres, coisas negativas,
mesmo durante o sonho, pessoas que sonham com a morte, às vezes são processos obsessivos, excepcionalmente acontece. Há uma utilidade, há um propósito que muitas vezes nós não conseguimos aquilatar, e às vezes acontece sonhos premonitórios, comunicações espirituais falando do futuro, mas em regra os espíritos são muito comedidos. Cuidado com datas, como eles aqui tivemos recentemente, aí nos últimos 2, 3 anos, comunicações e até falas atribuídas ao Chico a respeito de datas certas e tudo mais. O que nós temos que tomar, de fato, é muito cuidado quando há comunicações nesse sentido, né? A outra aqui é a teoria dos sonhos, talvez, ou motivado pela primeira história que nós contamos aqui do sonho do bisneto de Bá. Kardec coloca aqui porque que a ciência, né, se debruçou tão pouco nesse mistério que é a respeito dos sonhos, né? O Espiritismo estuda isso em O Livro dos Espíritos, quando cuida da emancipação da alma, e o Espiritismo nos traz uma explicação, assim, noções gerais, porque é muito difícil interpretar sonho, principalmente sonho dos outros. Quantas pessoas comparecem à casa espírita? Eu trabalho com atendimento fraterno. Sonhei isto. O que o senhor me explica? O que pode ser? Às vezes, conforme a narrativa, a gente tem uma noção, há uma probabilidade, mas é muito difícil interpretar, porque há muitos símbolos envolvidos, questões de lembrança do passado que se mesclam, que se misturam às coisas da atualidade, processos obsessivos que criam imagens, clichês mentais em nós, muitas vezes. Então, tanta coisa pode ser, conforme nós vamos ver aqui, a explicação, porque o Kardec traz um fato aqui a respeito desta emancipação da alma, mas mais relacionada ao estado sonambúlico, que é também este estado de desprendimento da alma, né? O sonâmbulo se desprende do corpo e vê a dimensão espiritual, consegue ver a distância, e Kardec narra um fato de uma mãe que tinha uma filha que estava viajando, e ela vai então e pede para este médium sonambúlico descrevê-la. Então ele descreve que a viu deitada, adormecida, descreveu o apartamento e tudo mais, né? E inclusive logo depois ele sente a presença da filha ali no ambiente onde ele estava com a mãe, ela nos vê, vos escuta, etc, né? E ele, ali naquele estado sonambúlico, aproveita para falar algo a respeito dos sonhos e o classifica aqui de 3 formas, né? Que é o sonho fisiológico, pela ação da matéria, o sonho puramente espiritual ou etéreos e os mistos, que combinam um pouco de cada coisa. Então é basicamente dessa forma que nós vemos. Eles fazem um estudo aqui, a questão da lembrança também. A matéria é muito densa, muito grosseira, não conseguimos registrar tudo que acontece durante os sonhos. Então, primeiro pode ser da matéria. Então, as nossas preocupações cotidianas impactam nisso, né? Se eu estou devendo para alguém há muito tempo, aquilo me incomoda, a pessoa está me cobrando, eu posso sonhar com esta pessoa me cobrando, batendo a minha porta, me perseguindo porque eu trago uma dívida. Então, aquilo está na minha mente, incomodando. Aquilo está muito forte. Um fato que aconteceu durante o dia, que nos impactou, nos causou uma violenta emoção, pode interferir também nesse sonho, e às vezes é um sonho mais de natureza material, que é uma construção do próprio cérebro, projeções ali de questões do consciente, do inconsciente, relacionadas a problemas e desafios desta existência. Pode ser, como nós falamos aqui, o misto, porque às vezes durante o sono pode ter o cérebro liberando essas imagens, esses conflitos, esses condicionamentos, esses receios, e ao mesmo tempo a gente ter uma vivência espiritual, um encontro espiritual, visitar regiões do mundo espiritual, e mistura um pouco de um e de outro. Existem, a gente chama sonhos confusos, com imagens estranhas que não tem nenhum sentido, porque às vezes misturam-se imagens, né? E é como se você pegasse várias imagens
e misturasse numa só. A gente acorda com aquilo tudo misturado em nossa mente, na nossa consciência, embaralha tudo e aí ficam aqueles sonhos tidos como sonhos estranhos, esquisitos, sem lógica. E o espírito só espiritual, que é o que normalmente acontece. E a gente encontra um ente querido que já partiu, a gente visita regiões do mundo espiritual, né? E junto com tudo isso, conforme falamos, lembranças de vidas passadas, processos obsessivos. Então é desafiador interpretar o próprio sonho. Eu sempre digo que sonho você não pode desprezá-lo totalmente, não dar valor nenhum, mas também não pode ficar muito obcecado por querer interpretar todos os sonhos, tirar dali uma lição, um ensinamento, que é muito desafiador, desgastante. Mas normalmente o sonho espiritual, quando nós lembramos, ele tem uma imagem mais viva, uma qualidade melhor. Os sonhos fisiológicos normalmente são um pouco mais embaçados, né? A questão da lembrança, aqui trata disso, é interessante que nem sempre a gente lembra. Há pessoas até que reclamam, eu não consigo lembrar nada dos meus sonhos, eu não sonho, sonha. Algumas das vezes, certamente, na maioria das vezes, porque às vezes o espírito não sai do corpo. Existem situações, a pessoa se alimentou exageradamente antes de dormir, por exemplo, e aí o espírito fica ali preso ao corpo, ou se consegue se libertar do corpo, fica ali próximo ao corpo ainda. Então dificilmente vai ter alguma vivência espiritual, então fica ali mesmo, podendo sofrer às vezes o assédio espiritual, a criação de clichês mentais, etc. E muitos falam, não lembro de nada, não sonhei. Não, há alguma atividade, seja de cunho cerebral, seja de cunho espiritual, que é o que normalmente acontece. Está na memória espiritual. O que acontece é não vir para a memória do cérebro, né? A memória, o consciente, que registra as coisas atuais. Nós, na nossa atual estágio de evolução, não teríamos condições de trazer todos os registros e todas as lembranças. Nosso próprio cérebro, ele não é capaz de viver e registrar plenamente ambas as dimensões da vida, todas as lembranças que trazemos de lá. Seria muito desafiador, talvez com exceção para alguns espíritos evoluídos, missionários que reencarnam e que talvez tenham essa condição. Alguns até, vez que outra, saem lúcidos do corpo e trazem todo o registro, mas são situações muito excepcionais. Mas mesmo que nós não lembremos, mas se for algo útil para nós, fomos a algum estudo, ouvimos uma palestra no mundo espiritual, encontramos um espírito amigo do passado, um ente querido que já regressou à pátria espiritual, e ele nos falou algo, e aquilo está na memória espiritual, se for importante ao longo do dia ou outros dias, os espíritos podem nos ajudar a esta lembrança. Já aconteceu comigo, com muitos de nós. De repente se acorda, não lembra, mas durante o dia, uma cena, um fato, alguma coisa, fala, não, agora que eu lembrei. Às vezes então, algum fato exterior desperta a lembrança, ainda que parcial. Ou os espíritos também podem nos inspirar para essas lembranças. Quantas vezes somos orientados, necessitamos de algumas advertências, o nosso anjo da guarda aproveita o momento do sonho para isso. Aí a gente vê isso na literatura espírita, não, isso é importante lembrar. E eles têm meios para que isso aconteça, daí a gente acorda e lembra aquela parte. Puxa, sonhei, conversei com alguém, não me lembro bem o que é, mas ele me falou para tomar cuidado com isso, etc. Então, e aqui até esse texto fala que às vezes a gente acorda sem lembrar, mas com uma salutar impressão. Às vezes trabalhamos no mundo espiritual durante o sono, ajudamos, fomos a regiões onde as energias eram agradáveis. Muitas vezes não trazemos a lembrança, mas acordamos dispostos, animados, ou seja, ainda impregnados daquelas boas vibrações, do ambiente, dos espíritos com quem estávamos ali durante o desprendimento, porque o corpo repousa, mas o espírito se liberta momentaneamente, mas ainda continua vinculado ao corpo, pelos laços fluídicos que só se rompem em definitivo com a desencarnação. Então essas questões dos sonhos sempre nos aguça isso, essas curiosidades, né? Essas questões de lembrança e tal. E é um texto bem interessante, sempre vale a pena ler na íntegra aqui os textos, né?
Depois Kardec traz questões e problemas, também é algo interessante. Cura moral dos encarnados. E há uma pergunta, né, que os espíritos vão responder aqui, e virão os espíritos responder São Luís, Lamennais e Erasto. Então, vejamos que grandeza de respostas, né? Kardec pergunta por que é mais fácil a influência, a cura moral dos desencarnados do que dos encarnados, que muitas vezes, por mais que a gente tente, invista, não se modificam. E Kardec traz um fato para isto. Ele narra um fato de um jovem de 12 anos, que era cego, né? Cego há 12 anos, né? Não que tinha 12 anos. E foi acolhido por um espírita dedicado, que recebeu dos espíritos a orientação de que esta cegueira dele, porque ele não nasceu cego, ficou cego, ao longo da vida poderia ser curada, através de magnetismo, portanto através do passe. E eles tentaram, mas não conseguiram. E aí, porque ele era uma pessoa muito ingrata, não tinha nenhuma gratidão por este espírita que o acolheu, senão se não fosse esse acolhimento ele ficaria até sem teto e sem comida, demonstrou um mau procedimento e deu provas do pior caráter. E aí São Luís até explica o porquê que ele não conseguiu a cura. Olha que interessante. Porque sendo uma pessoa de má índole, naturalmente que ele produzia pelo pensamento maus fluidos e atraía por consequência, por lei de afinidade, também maus fluidos. E esses maus fluidos geravam um obstáculo para a penetração dos bons fluidos. Então era por isso que, em que pese a recomendação dos espíritos, a cura não se dava. Que no caso dele, primeiro ele deveria obter uma cura moral, ou seja, mudar sua índole, se esforçar para melhorar o seu caráter, diminuir a presença ou a produção desses fluidos negativos, para que ele pudesse mais à frente obter uma cura física, né, da cegueira. Que a cura moral sempre é a mais importante, como dizia Jesus, por exemplo, naquela passagem do paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias. Amélia Rodrigues, a nobre benfeitora por Divaldo Franco, narra que ele não veio para curar corpos, né? Ele veio para curar a alma, e ele veio para curar a alma, né? Porque após curar dezenas de pessoas na casa de Simão ao final vem e o retira e vê Jesus entristecido, depois de curar todo o dia. E Simão pergunta: choras, mestre? Choro. Porque, por exemplo, o paralítico que eu curei está agora num local inadequado, consumindo bebida alcoólica, com mulheres da vida. Eu não vim aqui, eu não sou um remendão de corpos irresponsável. Eu venho para curar a alma. Então, São Luís faz essa observação. E ele faz algo também interessante, diz assim: e este jovem não se acha sob uma influência obsessiva de um espírito que queira se vingar dele, por exemplo. A sua natureza é que é má, ou seja, é um espírito cristalizado no erro. Mas é claro que pela natureza má, ele também pode atrair influência espiritual. Ele diz assim: os maus espíritos que o assediam só são atraídos pelas semelhanças com ele próprio. O que São Luís está dizendo aqui? Que o caráter do jovem, o mau caráter das pessoas, não é produzido pela obsessão, é do próprio indivíduo. E às vezes a obsessão vem para potencializar aquilo, porque há afinidade. E a obsessão se dá por duas causas, normalmente: vingança, o espírito fizemos mal a ele no passado, não perdoa e quer se vingar de nós hoje, ou, no caso aqui que ele cita, maus espíritos que assediavam o jovem pela semelhança, lei de afinidade. Dar-lhe conselhos, explicar sua posição, ou seja, temos que semear sempre. Se estamos diante de um encarnado, um parente, um amigo nessa situação, semear sempre, porque nenhum investimento de amor é perdido. Fé na vida futura, somos imortais, produzirá frutos mais cedo ou mais tarde. E Lamennais e Erasto vão explicar a Kardec que, de fato, a cura moral dos desencarnados, em regra, é mais fácil, porque eles estão libertos da prisão da matéria, a prisão dos 5 sentidos.
portanto, com a mente um pouco mais dilatada, muitas vezes sofrendo no mundo espiritual, percebendo o porquê, pela vida que tiveram. Isso os torna mais predispostos a se arrepender e mudar. Muitos lembram às vezes de uma, de duas, de três vidas passadas, entendem a situação, se arrependem e querem mudar. Então, como não estão mais sob a influência do corpo, que é um abafador das potencialidades da alma, os desencarnados têm uma tendência, uma propensão maior a despertarem mais fácil do que os encarnados. Mais fácil em termos, muitas vezes, é à custa de muito sofrimento no mundo espiritual. E aqui não é uma regra absoluta, porque há espíritos, há desencarnados que também demoram e dificultam e muito esse processo de despertamento moral. Se fecham no mundo espiritual, mentalmente, emocionalmente falando, se enclausuram nos próprios conflitos, nos próprios dramas de consciência, estão revoltados, odeiam, não se permitem nenhuma ajuda espiritual externa e ficam muito tempo em sofrimento. E é interessante que Lamennais ainda vai falar da dificuldade dos encarnados, E ele faz aqui dois apontamentos, o bloqueio, a prisão dos 5 sentidos, que nós já falávamos, o homem velho, muito forte, e ele diz assim: a despreocupação e a ideia preconcebida, ao contrário, triunfam nos espíritos encarnados. As seduções da vida e até os seus desenganos tornam tudo isso muito mais difícil, o encarnado. Então, a despreocupação das coisas espirituais, muitas dessas ideias preconcebidas, não é uma vida só, tem que aproveitar ao máximo, não basta não fazer o mal, este culto do prazer e do corpo que nós vemos hoje, estas seduções da vida material, que exercem, segundo o Livro dos Espíritos, um atrativo, uma força muito grande sobre nós. Porque estamos aqui em provas ou expiações, progredindo, e deveremos enfrentar esses atrativos e vencê-los, cedo ou tarde, nesta ou em vidas futuras, se já não vencemos em vidas transatas. Faz parte do processo de evolução. Estes desenganos, muitas vezes influenciados sobre pela visão materialista, cometemos realmente muitos equívocos. Então, em regra, a cura moral dos encarnados se torna mais desafiadora, não impossível, é claro. E a cura moral dos desencarnados se torna um pouco mais fácil, Mas também, conforme falamos, há exceções. Aqui são conceitos gerais que os espíritos estão trazendo, mas que são, de fato, muito oportunas. Kardec segue aqui sobre a morte dos espíritas. Também uma pergunta que chega é: por que muitos espíritas devotados e fervorosos têm morrido em grande número? Qual a consequência disto? Eles que poderiam ser tão úteis à doutrina espírita. E isso foi motivado pela morte de um membro honorário da Sociedade Parisiense, o senhor Geoffroy. E aí vem uma mensagem de São Luís também muito bonita. Essas comunicações espirituais da Revista Espírita são belíssimas. Já comentamos, 20 a 25% da Revista Espírita é composta de comunicação espiritual. E aí diz assim: um grande número de adeptos de nossa bela doutrina, de pouco tempo para cá, deixam o vosso mundo. Não os lamenteis, depois de haverem dado as primeiras picaretadas nesse campo que ides preparar, eles foram repousar algumas horas a fim de se prepararem para um novo trabalho. Foram retemperar sua alma viril nessa fonte de vida e de progresso que cada vez mais deve derramar sobre vossa terra suas ondas benfazejas. Em breve, novos atletas, eles reaparecerão na estacada. Meus amigos, como é bela esta morada que vos está preparada. Tornai-vos digno dela o quanto antes. Então, o que o Espírito está falando aqui? Está falando porque aqui a pergunta é espíritas dedicados, fervorosos, que realmente se comprometem com o bem, com a doutrina, os labores espíritas. Então, construíram méritos, não é privilégio, de forma que eles têm que voltar para o mundo espiritual, mas vão para estas belas moradas, as muitas moradas na casa do Pai, regiões espirituais
realmente mais equilibradas, onde lá eles vão, como diz aqui, se preparam para um novo trabalho, ou seja, no mundo espiritual há progresso, aprendizado. Lembro de uma comunicação que está na Revista Espírita de 61, não me lembro o ano, Festa dos Bons Espíritos. Então, quando todo homem de bem que venceu volta a esta festa espiritual no mundo espiritual. E os espíritas que voltavam naquela época, que deram conta dos seus compromissos, de fato, deram aqui as primeiras pecaritadas, ou seja, cumpriram com suas missões naquela época, naquele primeiro momento da doutrina, e agora voltam, seguem a lei, levam suas bagagens moral, intelectual, e porque trabalhavam aqui, seguem trabalhando lá. É uma continuidade. Estudavam aqui, seguem estudando lá, né? E com certeza se preparando para um futuro retorno à carne, onde seguirão com os seus trabalhos, com as suas tarefas, né? Então não há que se ter nenhuma reprovação, nenhuma raiva pelo luto, pela volta dos espíritas, que não somos pessoas privilegiadas, porque todos nós que estamos na carne temos que desencarnar mais cedo ou mais tarde, né? Claro que existem as moratórias, uma situação mais excepcional, mas mesmo para a moratória, uma hora vai chegar a hora de regressar para o mundo espiritual, né? Então é uma lição muito bonita, né? E aqui é um estímulo para que a gente possa se tornar, se já não somos, esse espírita fervoroso e trabalhador. Como diz aqui, estudai, pois de maneira séria e digna de tão grave assunto, mas modificai o que há de imperfeito em vós, né? Para que quando chegue a nossa hora de regressar ao mundo espiritual, possamos fazê-lo em paz. Agora, recentemente, pela pandemia da Covid, né, desde março de 2020, muitos trabalhadores espíritas voltaram à pátria espiritual. Trabalhadores de projeção, eram oradores, escritores, como a nossa querida Sueli Calda Schubert, por exemplo. A nossa gratidão esse é um espírito que deu também as suas picaretadas, no bom sentido aqui, usando a expressão de São Luís, que colaborou muito para o movimento espírita. A sua oratória, suas obras, sua mediunidade, certamente deixou luz no movimento espírita, na casa espírita que frequentava, em nossos corações. Então, comparando com este momento de Covid, muitos trabalhadores fervorosos, às vezes não conhecidos do público espírita, mas aquele trabalhador fervoroso da casa espírita, aquele que estava ali dando passe, que não faltava, que fazia com seriedade a mediunidade, o estudo, o trabalho social. Então existem esses trabalhadores fervorosos anônimos, porque não estão na tribuna de alguma forma, mas que estão ali na sua casa espírita, às vezes modesta e simples, mas fiel à tarefa, alegres por poderem trabalhar na vinha do Senhor, e chegará a hora deles retornarem, mas farão esta volta para a verdadeira pátria em clima de plenitude e de gratidão, continuarão lá o que estavam fazendo aqui, ampliarão o conhecimento, progredirão e voltarão mais adiante para continuarem as suas picaretadas ou os seus compromissos com o bem, quiçá na própria doutrina espírita. Aqui também há um interessante estudos morais. Kardec lê num jornal que existia uma cidade pequena, né, uma comuna de 400 habitantes, mas que era um modelo em miniatura de um mundo melhor, porque ali jamais houve caso de delitos ou crimes. Durante 50 anos jamais houve asta pública, jamais foi aberto um processo, não há mendigos, e ali havia uma solidariedade, uma fraternidade entre aqueles que ali viviam. Ali reinava a fraternidade, é como se fosse uma família espiritual, né? E aqui é interessante, que também Kardec vai comentar a respeito disso, né? Falando que de fato é um modelo para o mundo do futuro, que nós deveríamos seguir este exemplo de caridade, de tolerância, né? Porque o egoísmo para nós ainda é um grande inimigo, que ali não havia. Então, essa comunidade em miniatura,
é uma inspiração para nós, para o mundo regenerado do porvir, né? Onde, se a gente pudesse transformar aquela sociedade em miniatura, aquele modelo, a forma de viver na grande escala da humanidade, que vai acontecer cedo ou tarde, nós teríamos um mundo muito melhor, né? Então aqui, nesse estudo moral, nós vamos perceber que o egoísmo ainda que nos dificulta, porque colocamos o próprio interesse acima de tudo e destruímos as vidas, não só matando, mas conforme estudamos há pouco tempo, as diversas formas de destruir a vida de um indivíduo pela palavra, por exemplo, ferir o outro de diversas formas, né? Então, como o mundo, diz aqui Kardec, está submetido ao progresso, né? Então vai chegar uma hora que a humanidade vai atingir um patamar semelhante àquela comunidade, onde espíritos afins ali se reuniram, né? Onde nós conseguiríamos o forte ajudando o fraco, a justiça correta, equilibrada, que nós já possamos agir assim, não aguardar o mundo de regeneração, já começar a agir agora, dentro dessas condições morais do mundo regenerado, do porvir, porque, conforme já dissemos outras vezes, temos que ser protagonistas, cooperadores da construção deste mundo melhorado. Depois aqui tem manifestações espontâneas, variedades. Kardec recebe cartas de correspondentes e eles narram aqui diversos, foram 5 fenômenos espirituais. Sim, envolvendo aparições espirituais, principalmente aparições espirituais, que para muitos tem um mistério, né? E Kardec fala, são numerosos esses fatos espontâneos, que o Espiritismo nos explica, mas que muitos chamam de alucinação. Então vale a pena, que são 5 fatos curtos, onde comprova essa manifestação dos Espíritos em nossas vidas. Para muitos esses fatos causariam um espanto, seria algo, um milagre, algo sobrenatural, que para nós aqui o milagre, o sobrenatural nesse sentido de algo extraordinário, mas não de algo impossível de acontecer, que derroga as leis conhecidas, né? Mas acontecem com base em leis que nós não conhecíamos e que o Espiritismo vem revelar. Dissertações espíritas, uma comunicação do cardeal Wiseman, que é interessante porque é um fato verídico. Um cardeal que acaba de falecer na Inglaterra acreditava no Espiritismo, tanto é que ele caça uma interdição que um bispo fez sobre 2 membros da sua igreja porque eles tinham tendência para o Espiritismo. O cardeal suspendeu essa interdição e permitiu que os 2 sacerdotes continuassem seus estudos e servissem como médium, dizendo-lhes, eu mesmo creio no Espiritismo e não poderia ser um bom membro da igreja se tivesse a menor dúvida a respeito. Olha que interessante, né? Existem almas missionárias que reencarnam em outras religiões com esse papel, quebrar preconceitos, né? E flexibilizar alguns pontos, algumas ideias, porque o Espiritismo traz leis de Deus, leis divinas, que as outras religiões, cedo ou tarde, terão que acatar, que o avanço da ciência também vai corroborando. Então, quando nós vemos um cardeal assim, notamos que estamos diante de uma alma elevada. E aí, esse espírito se comunica na casa do Senhor. Delane evocam o cardeal, e pelos textos, são várias comunicações que nós temos aqui, estamos diante de um espírito, sem dúvida, muito elevado, né? Muito elevado. Ele enaltece elogios à doutrina espírita. Eu era espírita porque o espiritismo é o caminho reto que conduz ao verdadeiro objetivo e à perfeição. Eu era espírita porque reconhecia no espiritismo a realização de todas as profecias, desde o começo do mundo até os nossos dias. Eu era espírita porque esta doutrina é o desenvolvimento da religião, o esclarecimento dos mistérios e a marcha da humanidade inteira para Deus. O Espiritismo não lança anátema sobre ninguém e, a exemplo do Cristo, nosso divino modelo, abre os braços a todos, sem distinção de classe e culto. Eis porque eu era espírita cristão. Então, bem interessante. Uma das comunicações, inclusive, o Wiseman foi assistido por Santo Agostinho. Ele confirma depois a comunicação, né?
Então é interessante, né? E tem uma outra aqui que daí é de Lamennais, a respeito desse mesmo episódio. A religião espiritualista é a alma do cristianismo, é preciso não esquecer. Em meio do materialismo, do culto protestante e do católico, o cardeal Wiseman ousou proclamar a alma antes do corpo, o espírito antes da letra. Essa espécie de coragem é rara nos dois clérigos e é um espetáculo incomum. Por quê? Porque as religiões são espiritualistas, acreditam na alma, mas Wiseman, por pregar os pontos espíritas, já falava da alma que vivia antes do corpo, a reencarnação, que já trazia as suas experiências. Como diz Lamennais, era preciso muita coragem para publicamente afirmar isso, né? E Kardec encerra a revista com as notícias bibliográficas. Ele traz aqui 4 notícias, mas de livros, né? Ele fala lá de Bordeaux, que tinham 4 publicações periódicas, mas 2 estavam fundindo numa só, que eram da mesma direção. Fala de uma obra aqui que conta a vida de Germain Cousin. Interessante pelos fatos mediúnicos que contém. Fala dessa música e letra, aquele do rei Henrique III, que virou uma espécie de uma brochura pequena, né? E também noticia a obra O que é o Espiritismo, que aí estava saindo uma nova edição, ampliada, agora em 1865. E por fim, anunciando que estava no prelo, porque no mês seguinte, em 1º de agosto, estaria disponível para a venda e surgiria a 4ª obra da codificação, O Céu e o Inferno. Então vejamos quantas coisas belas pudemos estudar e refletir aqui rapidamente através da Revista Espírita de Allan Kardec. Muito obrigado.